Se você tá achando que estudar filosofia é ficar compartilhando vídeo no WhatsApp do Leandro Carnal e do Mário Sérgio Portela, você está redondamente enganado. Eu tô aqui para fazer a indicação de 5 livros sobre introdução à filosofia. A porta de entrada. Tipo assim, Pedro, eu quero começar a estudar filosofia, mas eu não sei assim, eu não posso nem entrar num curso desses online. Tutoria do Invisible College, eu não posso nem entrar porque eu não tenho nada, pois seus problemas acabaram. Eu vou te indicar 5 obras. Agora, antes de indicá-las, eu quero começar com um disclaimer aqui, porque a principal obra que eu queria indicar eu não achei aqui em casa. Eu vou pedir pro João Marcos, que é quem faz a edição, colocar a imagem dela aqui, que é a obra do Joseph Pippa. Tem o John Piper na teologia, a gente tem o Joseph Pippa na filosofia. Chama Por que Filosofar? Pra mim, se você for comprar só uma, é essa. É essa obra. Fininha, mas é assim, eu já fui e voltei nela várias vezes. Tanto que eu devo ter emprestado pra alguém e a pessoa furtou. Se você pegou meu livro e tá assistindo esse vídeo, me devolve. Tudo bem. Essa é a primeira indicação. Eu gosto muito. Ele coloca bem a definição dele de filosofia do jeito que eu gosto. Ele escreve bem. Nossa, ele tem um outro livro sobre tédio. Meu Deus, ócio. Maravilhoso. Gosto tudo do Joseph Pippa. Então, essa é a primeira indicação. Mas eu vou começar agora, mais didaticamente, o vídeo com os livros que eu separei, em ordem de menor complexidade, tá bom? O primeiro deles é do professor João de Fernandes Teixeira, Por que Estudar Filosofia?, da editora Paulus. Livro pequeno também, gosto muitíssimo desse livro. Escrito por um brasileiro, um professor ali da UFSCar. Há muitos anos ele estudou com ninguém mais do que Daniel Dennett, um dos 4 cavaleiros do ateísmo, né? Mas é porque estudou filosofia da mente com ele. E esse livro, assim, cheio de anedotas, curiosidades, e vai apresentando os distintivos da filosofia no meio dessas histórias, um jeitinho bem mineiro de contar as coisas. Gosto muito. Se você quer começar assim, mais elementar, é esse livro aqui. Minha recomendação, nos cursos do INC a gente usa ele. Bem, o segundo é do Enrico Berti, Convite a Filosofar. A filosofia, desculpa. Esse livro aqui, eu gosto muito dele também. É ali dos italianos, né? Tem uma tradição muito grande ali de filosofia na Itália, que a Loyola foi traduzindo sempre, assim, o Giovanni Reale, o Dario Antieri e o Enrico Berti, ele também é um deles. Ele tem um outro livro também, No Princípio Era Maravilha, eu acho que é muito bom. Mas esse aqui também, fino e uma excelente introdução. Por que ele é bom? Se eu fosse escrever um livro de filosofia, eu usaria os mesmos tópicos dele, só que eu faria o contrário. Veja, ele começa o livro falando sobre as motivações de se fazer filosofia. Motivações existenciais, intelectuais, científicas. Depois ele vai para uma definição sobre o que é filosofar. E aí, então, ele termina de fazer uma exortação à filosofia. Se eu fosse fazer um curso de introdução ou mesmo escrever um livro de introdução, eu começaria por uma exortação, um convite à filosofia, depois uma definição de filosofia, e aí, então, as motivações, os motivos básicos do coração. Mas, enfim, livraço, tá? Na ordem, o segundo melhor para você começar. Ele é um pouco maior do que o outro e um pouquinho mais técnico que o outro, mas ainda assim, muito bom. Tem um terceiro livro que eu gosto muito, que é o Karl Jaspers, Caminhos para a Sabedoria, uma introdução à vida filosófica. Tem 2 coisas que eu gosto muito aqui. Primeiro, é um grande filósofo, Karl Jaspers. Importante filósofo ali na mesma época do Heidegger, da Hannah Arendt, grandes filósofos. Então, se você começa a estudar filosofia já lendo um filósofo, que é muito interessante, claro, o Enrico Berti, o professor José Fernandes Teixeira são filósofos também, eu os considero assim. Mas o Karl Jaspers, assim, é um universalmente reconhecido, não é? É um canônico. Então, é uma excelente porta de entrada para você já começar a estudar um autor que tem toda essa potência filosófica, mas mais do que isso, a concepção dele de vida filosófica. É uma concepção, eu vou falar de um outro livro no final, que é uma concepção que eu gosto muito. É essa ideia de que a filosofia, ela não é meramente um discurso filosófico.
o discurso filosófico está a serviço da vida filosófica. Eu gosto muito disso. Há um autor que se tornou assim exemplar em apresentar isso aí, mas eu vou deixar pro final do vídeo, tá? Então tá aqui minha terceira indicação, Karl Jaspers, por exemplo, a psiquiatria, por exemplo, contemporânea, dependendo da orientação, é jasperiana. Então você vê aí gente que tá estudando há muito tempo. O quarto livro que eu vou indicar, esse aqui tá vendo que tá indo em ordem, né? Esse aqui, assim, se você quer começar bem seus estudos filosóficos, olha, esse livro aqui tinha que ser distribuído nas ruas. Mário Ariel Gonzalez Porta, ou para os íntimos, professor Mário Porta, A Filosofia a Partir dos Seus Problemas. Olha, esse livro mudou minha vida na universidade. Quando eu recebi esse livro aqui, eu o li, tô vendo minhas marcações aqui, eu já li mais de 3 vezes o livro inteiro. É um livro muito, mas muito bom. Primeiro, ele começa o livro com uma apresentação da filosofia a partir dos seus problemas. Por quê? Tem como você estudar filosofia a partir da história da filosofia, a partir dos temas da filosofia, mas eminentemente, se você sabe muito sobre o que o Platão falou, pode ser que você ainda não saiba que problema que ele está lidando. A filosofia começa dos seus problemas. O Aristóteles, ali na Metafísica, quando ele começa falando sobre esse saber, ele vai dizer que os primeiros que filosofaram, eles filosofaram pelos problemas, eles se colocaram problemas que eles não tinham colocado antes. Quais eram os problemas? O solstício, as fases da lua, eram problemas que hoje não são problemas filosóficos mais, mas eles olharam e não tinham respostas para aquilo. O problemático, há um outro filósofo, Gilles Deleuze, está numa outra tradição, mas ele também fala do problemático, como a filosofia começa a partir dos seus problemas. E aqui ele vai mostrar isso, a primeira parte do livro, então, toda é dedicada a argumentar sobre as relações possíveis com a filosofia, o modo de pensamento filosófico. Depois do capítulo 3, afinal, a definição da filosofia, o texto filosófico, esse livro é muito rico. E aí, a segunda parte, ele dá exemplos, e ele trabalha uma área que ele é especialista, que é a filosofia kantiana e neocantiana. Inclusive tem um livro da Monergismo, também do Mário Porta, sobre uma introdução ao Immanuel Kant, e aqui ele dá uma palhinha sobre um exemplo de como que essa hipótese dele sobre a filosofia se aplica a um grande filósofo, que é o Kant. Então assim, esse livro aqui, leitura obrigatória para quem quer estudar filosofia. Até então, esses 4 livros, eles são as minhas introduções, mais o do Josef Pieper, que eu não tenho aqui em mãos. Então, são as minhas introduções. Se eu não sei nada de filosofia, um desses 4. Agora, eu vou te indicar um livro que ele não é propriamente dito uma introdução à filosofia, e ele também não é uma introdução a nada, porque olha o tamanho do catatal. Só que esse livro é bom demais. É o que é a filosofia antiga do Pierre Hadot. Eu gosto muito do Pierre Hadot. Pierre Hadot que me apresentou essa concepção de filosofia como modo de vida, de disciplinas espirituais na filosofia. Ele tem diversos livros aqui traduzidos em português. A Realizações também tem livros, claro, esse aqui é da Loyola, mas ele tem outros. Aqui, nessa introdução à filosofia antiga, é uma introdução, obviamente, a esse período da filosofia. Então ali, a filosofia antes da filosofia, os filósofos do primórdio, os pré-socráticos, depois Sócrates, Platão, Aristóteles, a filosofia cristã. É muito legal esse livro, mas aqui ele vai apresentando o surgimento da filosofia. Por que se chamavam os primeiros de filósofos? Então, de certa maneira, também você está estudando um período da filosofia, mas você também está aprendendo o que ela significa, como ela surgiu, as suas principais características, e você está lendo um autor que encara a história da filosofia de uma maneira singular. Que para ele não tem essa história de que a razão, o mito, é uma fuga dos mitos, da religião para um discurso racional. Bobagem. Era tudo religioso, era tudo cheio de disciplinas espirituais, de conversão. Ele vai falar da conversão de Platão, claro, em termos bem diferentes dos cristãos, mas muito importante para a gente entender esse meio intelectual. Então estão aqui as minhas 6 indicações para você começar bem o seu estudo de filosofia, para você começar
começar e já sair assim com boas orientações, com bons referenciais, muitas notas de rodapé para você ir atrás de outros livros. Atenção às notas de rodapé, e aí você já começa a ler um, vai lendo o outro e assim por diante, e você vai ter uma belíssima porta de entrada nessa disciplina tão amada que é a filosofia.